O Ricardo vai acordar definitivamente do coma. Ele vai acordar justamente quando o Jax estiver discutindo com a Tânia. A discussão será muito grande entre os dois. E o Ricardo, ele vai acordar e vai falar assim: sai, Jax, sai daqui, sai daqui. Aí o Jax diz: não, eu vou ficar aqui, eu quero o seu bem, eu quero que você fique bem, tal. E aí a Tânia diz: é só a Patrícia encontrar o vídeo que você já era. Aí o Ricardo diz: minha irmã não entregou um vídeo, não? Minha irmã não entregou o vídeo. Se eu tô aqui é porque minha irmã já entregou o vídeo. Minha irmã tá bem? E aí o Jax disse: eu já dei um jeito na sua irmã. Pode ficar tranquilo, eu já dei um jeito na sua irmã. E aí nesse momento a discussão corre solta entre o Jax e a Tânia, né? A Tânia discute muito, os dois bate boca. Nesse momento o Jax desliga o aparelho que mantinha Ricardo vivo. E aí o Jax diz que a Tânia não era pra estar ali, que a Tânia tá ali de penetra, e foi ela que desligou o aparelho. E o Jax começa a dizer que Tânia matou o Ricardo. Tânia é obrigada a fugir, porque senão ela vai ser presa, né? Se ela não fugir, ela vai ser presa. E a situação acontece da seguinte forma: quando o Jax começa a gritar, gritando, dizendo que Tânia matou o Ricardo, etc. Os médicos chegam e começam a socorrer o Ricardo, começa a prestar os primeiros socorros e aparentemente parece que o Ricardo irá morrer nesse momento. O Ricardo não irá resistir e acabará perdendo a vida. Deixa o like, se inscreva no canal, acione a notificação e compartilhe o vídeo. Feito isso, vamos continuar a notícia. A Tânia tinha ligado para o Samuel dizendo que o Ricardo acordou e que as coisas ficariam difíceis por causa disso. O Samuel disse que isso era um ponto positivo. Por que ficaria difícil? Por que as coisas ficariam ruins? E aí a Tânia disse que agora o Jax também vai saber que o Ricardo acordou e o Ricardo corre sérios riscos de morrer. Sérios riscos mesmo. E aí o Samuel, ele vai até o hospital em direção ao Ricardo para ver se o Ricardo tá bem. Enquanto isso, o Jax está discutindo com a Tânia e desligando o aparelho. Quando o Samuel chega no hospital, o Samuel já encontra o Ricardo sem vida. E a primeira coisa que o Samuel faz, ele irá dizer que foi o Jax que fez isso, tá? Mas o Jax vai dizer que foi a Tânia. Mas o Samuel sabe que foi o Jax que matou o Abel. Os médicos tentou salvar o Ricardo como pôde, só que não conseguiu, sem sucesso. O Ricardo teve um fim trágico, um fim, como eu posso dizer, sem ter chance de se recuperar. Esse foi o fim de Ricardo, um fim trágico. Bom, o que a gente pode adiantar para vocês é que o Jax conseguiu o que ele tanto queria, né? Que era se livrar do Ricardo. Outro ponto muito interessante é que a Tânia vai sair dali foragida da polícia, né? Ela vai ficar com medo, ela vai sair foragida da polícia, ela vai desaparecer, né? Tânia vai sumir. Só que as coisas ficam interessantes, né? Porque Tânia, ela tava postando todas as suas fichas para que o Ricardo acordasse do coma, denunciasse o Jax para a polícia, o Ricardo pegasse o vídeo que ele tem e entregasse para as autoridades. O vídeo esse que mostra o Jax cortando os freios do carro de Abel. Então o Ricardo ia mandar o Jax para cadeia. Só que toda a expectativa que Tânia tinha de colocar o Jax atrás das grades foi por água abaixo. Foi por água abaixo e babou.
Só que a Tânia tinha uma última cartada. Qual era a última cartada de Tânia? Ia até Filipa e contar tudo o que aconteceu no dia do acidente que ceifou a vida de Abel. Ela ia contar detalhadamente o que aconteceu. Ela contou que Danilo fez parte do crime. Danilo era cúmplice porque o Danilo ensinou o Jax a cortar os freios. Enfim, ela contou detalhes do que aconteceu. A Filipa ficou horrorizada, né? E a primeira coisa que Filipa foi fazer, ela foi encontrar o Danilo para perguntar se essa história era verídica, se isso realmente aconteceu. O Danilo não nega o que aconteceu e conta a sua versão dos fatos. Ele conta que não sabia que o Jax iria sabotar o carro de Abel. Que ele achou que o Jax ia fazer outra coisa. E aí Filipa fala, pelo que você está me contando, você se tornou cúmplice, né? Porque você até o momento você não entregou, não contou a história para a polícia, mas você tem um jeito de se redimir, contando tudo para a polícia, abrindo o jogo. Só que o Danilo, ao invés de fazer a coisa certa, o Danilo resolve se amedrontar, porque Felipe fala que ele pode ir para a delegacia denunciar o Jax, contar como o crime aconteceu. Só que o Danilo resolve se silenciar e ficar calado. Ele não conta o que aconteceu. O Danilo fica quieto. Ou seja, o que Jax fez sai impune. Jax fez, não acontece nada. Enfim, resumindo a história, o Danilo não tem coragem o suficiente para denunciar o Jax e o Jax sai impune. Mas será que por muito tempo o Danilo ficará em silêncio? O Danilo vai ter uma hora que ele vai contar tudo? Seja o que for, o Jax saiu dessa história ileso, nada aconteceu com o Jax, ele está impune. Vamos ver o que vai acontecer nessa história toda, né? Porque o Danilo pode muito bem mudar de ideia e mandar o Jax para trás das grades. Ele pode mudar de ideia e denunciar o Jax para a polícia. Bom, há muita coisa para acontecer na trama. E já adianto a vocês que fortes emoções irá abalar a novela das 9. Não, das 7, né? Estamos falando da novela das 7, tá? Mas infelizmente o Danilo se acovardou, se amedrontou. Ele tinha a faca e o queijo na mão. Ele poderia se livrar de Jax de uma vez por todas. E digamos que ele nem ia ficar em uma situação tão ruim, né, gente? Se a gente parar pra pensar, o Danilo não ia ficar nem numa situação tão ruim assim. Enfim, porque ele não fez tanta coisa de errado. Mas quero pedir uma coisa a vocês. Deixa o like, se inscreva no canal. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.